Olá, hoje 9 de setembro, 2 dias após a festa cívica brasileira, para festejar o dia da independência do Brasil, onde o povo foi maciçamente para a rua, exercer o seu direito cívico e demonstrar o seu patriotismo em busca de defender a sua liberdade, a liberdade dos seus filhos, seus pais, seus avós, seus netos, né? Em homenagem a esse dia e a todos os outros, temos aqui a nossa retaguarda, como vocês podem ver, a bandeira do Brasil, que é o nosso símbolo Augusto da Paz. Bom, para iniciarmos o nosso pronunciamento aqui, nós vamos estabelecer um questionamento. A nossa democracia está em risco? Essa é a pergunta a ser respondida. Cada um avalie, analise da forma que o texto for avançando, nós poderemos formar uma opinião. Mas antes de começarmos efetivamente, eu vou pedir aos amigos que dêem o seu like, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, para que a gente possa receber um incentivo e continuar fazendo esses vídeos que são feitos apenas pelo prazer de fazê-los, de externar uma opinião e buscar contribuir com a democracia brasileira. Dito isso, nós vamos iniciar falando de amor. Dois tipos de amor: o amor natural e o amor adquirido. O amor adquirido é aquele que a gente faz a opção, que a gente busca. Por exemplo, o homem ou a mulher, de acordo com o sexo de quem está assistindo, busca o seu companheiro ou companheira para conviver por toda a vida e amá-la e respeitá-la. Esse é o amor adquirido. Você fez a opção por aquela pessoa, você a escolheu. Amar a Deus também é o amor adquirido. Você faz essa opção consciente de amar o Senhor Todo-Poderoso. Então, esses são amores adquiridos. E o amor natural é aquele que brota dentro de você naturalmente. Você não escolhe, você não externa ele, você não tem que fazer qualquer sacrifício, ele já está dentro de você. Apenas no momento oportuno ele vai externar, vai se mostrar. Por exemplo, o filho, ao nascer, você já o ama. Mesmo sem conhecê-lo, dentro do ventre da sua companheira, você já tem amor por ele. Não interessa se ele vai ser homem ou mulher, se ele vai ser alto ou vai ser baixo, se vai ser gordo ou vai ser magro. É o amor incondicional, ele é natural, ele vive com você, ele está dentro de você, apenas você vai reconhecê-lo no momento oportuno. Amor aos pais, você não escolhe os pais, simplesmente você os ama a partir do momento que se entende por gente. Então esse é o amor natural. E o amor natural também, ele está dentro de nós quando nos referimos à pátria. Nós amamos a nossa pátria, é o amor natural, ele está dentro de nós. Então veja bem, um caso recente, que é do conhecimento público de todos, quando o Talibã tomou o Afeganistão. Antes havia uma coligação de nações lá dentro do Afeganistão que preparou, instruiu, armou o exército afegão
chegando a um total mais ou menos de 350 mil homens. Muito bem, o exército estava ali formado, preparado, tinha todos os recursos. E quando essa coligação deixou o Afeganistão, o Talibã avançou e tomou o Afeganistão. Mas, qual não foi a surpresa? Não houve qualquer resistência. Esse exército abandonou as suas posições, desertou, não resistiu e não quis nem saber. Tem alguma explicação para isso? Essa explicação veio do fuzileiro naval americano, que é também nascido aqui no Brasil, mas fez a opção pela cidadania americana e foi alistado, ou alistou-se, eu não sei, foi combater no Afeganistão. Ele adquiriu um conhecimento profundo do Afeganistão e do povo afegão. E ele então deu a resposta. Por que motivo houve esse comportamento por parte do exército do Afeganistão? Um motivo muito simples. Eles não têm amor à pátria. Eles não têm amor à nação, porque eles não têm esse sentido de nação. Então, eles são divididos em tribos. E eles só se importam com o que acontece com aquela tribo. E aí, o Talibã tomou tribo por tribo e tomou todo o território afegão. Qual foi a primeira providência que o Talibã adotou após a vitória? Ele separou mulheres de 14 aos 24 anos e deu aos seus soldados, aos seus guerreiros, para servirem como esposas. Isso afetou os homens afegãos? Não. Por quê? Porque se eles não têm amor à pátria, também não têm amor à família. É uma questão, uma ligada à outra. Quem não tem amor à pátria, não tem amor à família. Um é resultado do outro. Então, nós temos que ser patriotas. Nós temos que nos importar com o que acontece no Brasil e nós temos que amar o Brasil. Vamos dar sequência. Na Constituição de 67, o cidadão ele tinha uma percepção clara do que acontecia com o sistema de justiça brasileiro. Ele era melhor compreendido. O cidadão comum, o cidadão médio, ele sabia, ele não precisava ser um jurista, nem ter curso superior, para entender que a polícia investigava, o Ministério Público, o promotor, denunciava, o advogado, pertencente ao OAB, defendia e o juiz julgava. Então isso era claro. Isso é muito claro, era muito claro. Com a Constituição de 88, a situação ela sofreu uma certa confusão. Porque essa Constituição ela criou uma certa dificuldade de entendimento. É o que nós estamos vendo hoje aí com essa insegurança jurídica que o Brasil está vivendo. Então, essa insegurança jurídica é fruto de uma Constituição, muitas vezes, com textos ambíguos, de difícil compreensão. E aí, com essa Constituição, começou a se ter uma dificuldade de entendimento. Ora, o Ministério Público está acusando, ora ele está defendendo determinados grupos, ora ele está fazendo uma conciliação, ora ele está agindo como administrador, cobrando
soluções dos políticos, sem que haja qualquer provocação, agindo de ofício. Quer dizer, isso gerou uma confusão, isso gerou um problema. E a mesma coisa com o juiz, ora ele está julgando, ora ele está ali fazendo mediações, conciliações, ora ele está investigando, né? Ora ele está baixando normas de caráter administrativos. Então, isso gerou uma certa confusão. E nós vamos, então, buscar esclarecer uma outra dúvida que, em razão dessa confusão, dessa insegurança jurídica, o povo já está se perguntando: o Brasil ainda é verde e amarelo? Essa questão está na cabeça do povo brasileiro, ele está preocupado, ele está amedrontado. Vamos procurar descortinar essa situação. Antes de 64, o Brasil vivia uma situação mais ou menos parecida com esta que estamos vivendo hoje. O comunismo avançando, tentando se estabelecer com força no território nacional. E aí o povo foi para a rua, a marcha de Deus com a família, aquela coisa que todos já sabem, e as Forças Armadas deram resposta a esse clamor do povo e nos livrou do comunismo. Eles não ficaram satisfeitos, tentaram, pelo poder das armas, pela luta armada, retomar o controle e implantar na marra o comunismo, né, a ditadura do proletariado aqui no Brasil. E se organizarem em movimentos guerrilheiros, o MR8, MR9, MRs da vida, Grupo Colina, onde dizem que a ex-presidente Dilma Rousseff fez parte. Mas, né, a guerrilha do Araguaia, a gente sabe aí o que aconteceu, mas esses movimentos foram derrotados. Eles foram derrotados, mas não desistiram do seu ideal ditatorial comunista. Continuaram trabalhando para implantar a ditadura comunista aqui no Brasil. Mas como eles fizeram então? Eles mudaram de estratégia e seguiram a ideia de um comunista, o Gramsci, e tentaram influir na educação e na cultura do povo brasileiro. E eles conseguiram êxito nisso aí. Eles se apossaram inicialmente das universidades. Através das universidades, eles expandiram para as demais escolas abaixo, chegando à faixa etária das crianças, e começaram a doutrinar. Com esse comportamento, eles se estruturaram, não é? Porque todo mundo tinha essa ideia socialista / comunista na cabeça. E foram assumindo os postos estratégicos das funções públicas, por exemplo, Justiça, Ministério Público, Polícia, Administração, Receita. Foram plantando essas pessoas com ideias de esquerda nesses órgãos e conseguiram a façanha de acabar com a direita no Brasil. Acabaram com a direita no Brasil.
e se incrustaram no poder. Os militares deixaram, eles assumiram. Inclusive a Constituinte, em sua grande maioria, eram de políticos de esquerda, basicamente. Por isso saiu uma Constituição levando o Brasil mais para a esquerda, com o viés de esquerda, que está gerando toda essa polêmica que nós estamos vivenciando hoje. E aí eles ficaram tranquilos, não precisavam de se expor, não precisavam de fazer sacrifício, né? Foram implantando as leis que atendiam a sua ideologia de esquerda, essas políticas que nós sabemos quais são, e assim não era possível se identificar a estratégia de ação que eles estavam adotando. Eles não tinham resistência, não precisavam se expor, então todo mundo achava que aquilo era natural e que eles eram a maioria, né? E com a extinção dos partidos de direita, a grande massa de eleitores e da população que é de direita e conservadora ficou órfã político. Não tinha um partido para que eles pudessem apoiar para disseminar as ideias conservadoras e de direita. Não tinha. Ficaram batendo cabeça, uma expressão bem popular. Mas em 2018, eles perderam essa eleição. Perderam essa eleição, entrou lá um presidente conservador, de direita, e esses, até então órfãos políticos, reacenderam a esperança de um Brasil melhor e passaram a apoiar esse presidente. Ele virou um fenômeno nacional. Virou um fenômeno nacional. O objetivo é derrubar, é derrotar definitivamente essa esquerda, que tem um viés claro comunista, continua buscando implantar o comunismo proletariado no Brasil, com a ideia globalista, mas globalista, para um globo comunista de esquerda, ditatorial. E aí se começou a ver nitidamente, né, com as manifestações populares, essa última de 7 de setembro, que a esquerda no Brasil não é a maioria. Não é a maioria. A maioria do povo brasileiro é conservadora, né, e é de direita, preza por sua liberdade. O filósofo Olavo de Carvalho, ele já declarou em suas publicações que a direita elegeu um presidente, mas o poder ainda está com a esquerda. E por que o poder está com a esquerda se ela é a minoria? É isso que nós vamos buscar esclarecer. Nós vamos buscar trazer para que vocês possam entender melhor aquilo que vocês já estão sentindo. Nessa situação, aqueles que estavam assentados no poder confortavelmente começaram a ser instados a ter que se manifestar, a ter que defender o seu comandante, o seu líder, como queiram. Eles têm que se expor, eles têm que fazer alguma coisa para justificar o tempo que ali eles ficaram se beneficiando dos cargos que ocupavam. Vejam bem, os escândalos que recentemente nós
tomamos conhecimento das corrupções que desviaram bilhões de reais, bilhões de dólares dos cofres públicos brasileiros, eles ficaram ocultos por muitos anos. Ninguém tomava conhecimento. O dinheiro que saiu do Brasil para poder atender ditaduras exteriores, ninguém tomava conhecimento. Era verba secreta. E isso veio à tona. De modo que, quando o presidente, em 2019, foi empossado e sentou na cadeira de presidente, ele começou imediatamente a ser fustigado. Ele não teve um dia de sossego em que ele pudesse governar para o povo brasileiro. Foram ataques diuturnamente praticados pela esquerda, que agora já se pode identificar a sua organização. Então o objetivo é não deixar que o presidente possa governar. E nesse ponto eles começaram a desenvolver uma guerrilha ideológica. Outrora era uma guerrilha armada, agora é uma guerrilha ideológica. Essa esquerda que existe no Brasil, ela está organizada. Hoje a gente já pode perceber com a observação, e aí aqui eu estou externando a minha opinião, a minha observação, e quando eu me referi às funções, aos cargos, eu estou me referindo não de uma forma generalizada, mas sim às pessoas que são minorias e ocupam aqueles cargos e são alinhadas com a ideologia de esquerda. Então são essas pessoas, né, que eu me refiro. Mas eles conseguiram colocar maioria em alguns órgãos relevantes. Isso tem que ser bem observado. E vocês vão conseguir identificar aonde está essa maioria, diria até uma maioria qualificada para a causa. Não qualificada devidamente no termo da palavra, mas qualificada para a causa. Então eles se organizaram em células que não atuam de forma estanque. Elas se comunicam, elas se apoiam, elas se ajudam, elas se entrelaçam, horas se separam, atuam em postos chaves, como se elas estivessem lutando uma guerra e atacam por um flanco direito, pelo flanco esquerdo, central. Eles estão numa guerra cerrada contra o presidente. O propósito é, primeiro, não deixar ele governar, e segundo, tirá-lo do cargo de qualquer maneira. Esse é o objetivo da esquerda, tirá-lo do cargo de qualquer maneira. E aí vocês vão entender. A primeira célula que se formou foi a primeira que atuou. Foi a célula dos intelectuais. Qual é o objetivo desta célula? O objetivo dela era produzir o conhecimento e alterar a cultura e a percepção da realidade, inclusive buscando reescrever a história brasileira. Aqueles personagens que tiveram atuação decisiva em momentos da história brasileira, eles procuraram apagar e substituir pessoas que na realidade não tiveram qualquer relevância
para aquele tipo de ação, para aquela causa. Quem são as pessoas que compõem essa célula? São professores, escritores, poetas, cantores, apresentadores, jornalistas, atores e outros que podem fazer parte desse universo, que atuam dentro desta célula. Mas o presidente, ele é resiliente, ele está resistindo e ele está enfrentando célula por célula. Nesse caso específico aqui, ele atingiu o âmago dessa célula. Ele cortou os recursos financeiros. Ele cortou a Lei Rouanet. E essa célula sofreu um baque gigantesco. Tanto é que eles se desesperaram. E vocês se lembram bem que no princípio, o que eles fizeram? Correram para a mídia para atacar o presidente. E aí é outra célula que eu vou mostrar a vocês mais à frente, que atuou em apoio a esta célula. A Lei Rouanet foi fundamental no combate das ações danosas dessa célula. Que todo mundo conhece, sabe, aqueles filmes, aqueles projetos que não tem a menor razão, a menor lógica, não tem como aquilo subsistir. E os professores universitários? E os professores das escolas regulares? Eles estão com uma certa dificuldade, porque aí entra outra célula no apoio a esta célula, que também vocês vão entender, e eles tentam anular as iniciativas com ações, né, mesmo, ações de desgaste da imagem do Poder Executivo. Eles estão tentando reformular o currículo das universidades, colocar reitores que efetivamente estejam interessados na instrução, porque a educação é da família, de formar bons brasileiros, bons patriotas, e tirar aqueles que estão fazendo lavagem cerebral, estão difundindo ideologias, né? Estão tentando mudar a história do Brasil e a história da América Latina. Aí o presidente está tendo uma certa dificuldade, em razão da atuação de outra célula que vem em apoio a esta, uma célula de esquerda. Tem a célula política. Qual é o objetivo dessa célula? Ela propõe as leis de interesse do movimento. Ela propõe as leis e aprova as leis que são do interesse do movimento. Aqui não são, ela engaveta, não vai para frente. Quem são a célula política? Quem são as pessoas que atuam nessa célula? São os dirigentes partidários que manipulam os seus partidos de acordo com os seus interesses. São políticos eleitos, membros dos tribunais de contas, e aí eu indico aqui os membros dos tribunais de contas, porque eles não são técnicos na essência, eles são ligados à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional, e são indicados de forma política. E isso nos estados fica mais flagrante, mais claro, quando a gente vê as questões que envolvem conselheiros, não é? Até conselheiros, a forma com que foram guindados aquele cargo, vê que eles não têm condições de estar ali, e estão, por questões políticas e muitas vezes politiqueiras. E membros dos partidos. A célula da mídia. Qual é o objetivo desta célula?
divulgar as narrativas de interesse ideológico, buscar atacar adversários e desinformar o povo. Esse é o objetivo dessa célula. Quem participa dessa célula? A imprensa tradicional, impressa, falada e televisada. Redes sociais, né, de viés de esquerda, institutos de pesquisas. Tudo quando eu me refiro, vou reforçar o que eu disse antes, estou relacionando a pessoas de viés ideológico de esquerda. Não é de forma generalizada. E por que eu coloquei aqui o Instituto de Pesquisa? Porque eles produzem e divulgam pesquisas que as pessoas nitidamente veem que não tem a menor lógica, mas eles continuam batendo naquela tecla. Uma mentira dita 1000 vezes, né? Acredito que se tornará uma verdade. Então eles vão martelando. O fulano A está com 75% de intenções de voto, o fulano B está com 25%. E quando vai para a rua, para o povo, como foi essa manifestação, um volume gigantesco de pessoas, as pessoas veem que aquela pesquisa é mentirosa. Aí, para justificar, eles apresentam metodologia A, metodologia B, etc, etc. Mas quem vai comprovar? Quem comprova é o povo na rua, e o povo na rua diz que é mentirosa, que a pesquisa não tem fundo de verdade. Então, ela entra aqui na célula da mídia com o objetivo de desinformar. A imprensa tradicional impressa, esses dias eu comprei um jornal de grande circulação, sofrível, me deu desgosto. Tinha meia verdade e uma mentira. O resto era perfumaria. Qual é o objetivo desse jornal? Ele pensa em crescer assim? Ele não vai para canto nenhum. Mas eles continuam ali, fazendo aquele trabalho de apoio às demais células. A célula, como é que o presidente está combatendo essa célula, que é da mídia? Todos vocês conhecem, ele cortou as verbas de publicidade, enormes, milhões. E essa célula aqui é capitaneada pela Rede Globo. E vocês viram agora recentemente, depois da manifestação, essa célula, né, liderada pela Rede Globo, tentando desqualificar a manifestação democrática, ordeira, pacífica, que busca lutar por sua liberdade. Ele buscou qualificá-la, a Rede Globo e a mídia que compõe essa célula, desqualificá-la dizendo que era uma manifestação contra a democracia brasileira, antidemocrática. Manifestação antidemocrática? A manifestação, ela é na sua essência democrática, porque só onde há democracia é que pode haver manifestação. O povo pode ir para a rua pedir o que ele quiser. É um direito legítimo do povo que mora num país democrático. Não tem manifestação antidemocrática. Então, mais uma vez, a mídia, em apoio a outra célula, que é a dos intelectuais, buscando desinformar para ajudar na consumação dos seus objetivos, que, repito, é derrotar o presidente ou tirá-lo da cadeira. Bom, tirá-lo de qualquer forma. Temos aqui a célula da iniciativa privada. Qual é o objetivo dessa célula?
ela fornece recursos humanos, materiais e financeiros para a causa. Como isso se dá? Por exemplo, quem compõe essa célula? As ONGs, os movimentos sindicais, MST, MTST, o CR da vida e as empreiteiras. Nós temos conhecimento, né? A mídia mesmo divulgou ONGs que recebiam verbas do governo e nunca apresentavam projetos. E esse dinheiro era para engordar a conta de pessoas. Parte dele era desviado para ações que tinham relação com a causa. Os movimentos sindicais também recebiam rios de dinheiro e eles, né, financiavam através das empreiteiras, que também, além de desviar rios de dinheiro, recebiam rios de dinheiro, desviavam para a causa. E aí eles arregimentavam pessoas, que ele fornecia o recurso humano e o recurso material, conseguia transporte, alimentação, estadia, para ir fazer movimentos em apoio a outras células em prol da causa. Então você vê que há uma conjugação de esforços. Elas atuam de forma coordenada. Como é que o presidente combateu essa célula? Ele combateu cortando os recursos indevidos que abasteciam os cofres para que eles atuassem contra o povo brasileiro. Os sindicatos dizem que atuam em favor do trabalhador. Isso é questionável. Você vê as empreiteiras, acabou a corrupção. Se elas quiserem ganhar licitações, terão que participar do processo de forma honesta, igualitária. Você observa que o Movimento Sem Terra não tem mais patrocinado invasões de terra. Basicamente cessaram no Brasil. Percebeu? E aí nós temos a célula da Câmara dos Deputados, com a mesma ressalva que eu fiz anteriormente. Pessoas alinhadas ideologicamente. Qual o objetivo dessa célula? O objetivo dela é operacionalizar a proposta ideológica votando as leis de interesse da causa. As que não são, eles engavetam. As que são do interesse do povo, eles engavetam. Né? Nós vimos aí recentemente o povo pedindo o escrutínio do voto público. Depois, lá na frente, eu vou mostrar também. Esse é um modelo muito bom para demonstrar como a célula atua, como elas interagem entre elas. O que a Câmara fez? Reprovou a vontade popular. Os representantes do povo votaram contra os interesses do povo. Eu acho que agora o povo, na próxima eleição, deve votar contra o interesse desses que ora são seus representantes. E votar representantes lá que realmente façam jus a estar sentado lá para representar o seu voto. O seu voto com escrutínio público.
essa célula compreende os deputados com ideologia alinhada. A célula do Senado é a mesma coisa, né? Mesmo objetivo, e eles ficam trocando figurinha. A hora que passa na Câmara, para deschavar, como diz na gíria, né? Para não perceber que é uma perseguição sistemática, passa na Câmara, é barrado no Senado. Passa no Senado, é barrado na Câmara. Isso é para poder confundir a opinião pública, não se dizer. Há um projeto permanente para impedir que o presidente governe. Mas essa célula da Câmara e do Senado, ela não visa só votar os projetos de lei do interesse da causa, não. Elas têm também, por obrigação, barrar atos do Poder Executivo. Atos e projetos de lei que possam beneficiar o povo brasileiro. Por exemplo, vou dar um exemplo claro que vocês vão entender como é que eles atuam. Agora, o presidente indicou o doutor André Mendonça, uma pessoa qualificada, conduta moral ilibada, notável saber jurídico, para ocupar o cargo vago de ministro do STF. O Senado, a célula do Senado, está dificultando ao máximo a aprovação dessa pessoa, porque foi indicação do Poder Executivo. E pode prejudicar os interesses, porque se você tem uma pessoa honesta no meio, essa pessoa causa grande transtorno aos corruptos. Uma pessoa honesta consegue debelar uma organização criminosa corrupta. Tem a célula dos governadores de esquerda, que agora eles se juntaram no Fórum de Governadores. Obviamente, tem as suas exceções, mas ali eles discutem questões voltadas a dar apoio ideológico nos estados, dando suporte às iniciativas que visam beneficiar a causa. Por exemplo, quando está havendo um embate muito forte lá em Brasília, Poder Executivo, Poder Legislativo, ou o Poder Judiciário, que é um exemplo claro que a gente pode perceber, essa célula saiu em apoio à célula do STF. Fez uma carta de apoio ao STF contra o Poder Executivo. Presta atenção, STF precisa de defesa, precisa de apoio? Não, ele precisa de críticas. É isso que ele precisa. Mas houve esse movimento e ficou bem evidente a função dessa célula. Tem a célula de apoio externo. Qual o objetivo dessa célula? Ela apoia as decisões internas e força a adoção de providências internas com interesse externo. Certo? Vem lá da OMS, eles começam a fazer promoção internacional para forçar que aquela posição adotada externamente seja recepcionada aqui no Brasil. Exemplos são demarcações de terras indígenas, questões voltadas para a Amazônia, né? Um dos componentes fortes dessa célula é o Foro de São Paulo, que tem entre os seus membros as Farc, Força Armada Revolucionária Colombiana. Então há uma conjunção interna e externa
para atender a atingir os interesses do povo brasileiro, naturalmente prejudicando-o. E a célula mais forte, na minha opinião, e que está tendo que se expor atualmente, porque antigamente, quando reinava absoluto, não via nada, só fazia o que era de interesse e não havia resistência. Não havia resistência. As pessoas se limitavam apenas a reclamar pelos cantos. Agora está encontrando resistência. Essa célula externa aqui, o presidente está combatendo ela energicamente. Em todo momento que ele pode, ele reafirma a soberania nacional. E o faz numa condição de estadista, verdadeiro estadista, na defesa do povo brasileiro. A célula mais forte para mim, falando novamente, é a célula do sistema de justiça. Eu falei que está numa guerrilha ideológica, né? Flanco direito está atacando pelo flanco esquerdo, tem uma infantaria ideológica que está atacando pelo centro, e esse sistema de justiça, essa célula, para mim, é o batalhão de missões especiais da esquerda. Da esquerda. E ele tem por objetivo dar apoio, dar respaldo às ações relacionadas aos interesses da esquerda. Não se preocupa, na minha opinião, ele não se preocupa com os interesses do povo. Sim, os interesses ideológicos. Quem compõe essa célula? Ela é composta de várias células. Então, há a subdivisão de células dentro dessa célula maior, que é o sistema de segurança, de justiça. Ela tem a célula do TSE, que é importantíssimo, a célula que vai ter a atuação decisiva para tirar o presidente da cadeira. A célula da segurança pública, a célula do Ministério Público, a célula do Poder Judiciário, no caso aqui específico vamos nos referir ao STF, e a célula da OAB. Para a gente discutir uma célula dessa, especialmente discutir a célula, subcélula do STF, é necessário que as pessoas que estão aqui me ouvindo busquem na internet informações sobre cada ministro, o que faziam antes, o que fizeram para ser indicados, quem os indicou, qual a participação deles junto à ala ideológica de esquerda, para que vocês possam conhecê-los e entender por que eles têm determinados pronunciamentos. Quando ele estiver falando, você está entendendo o que ele quer dizer e por que ele quer dizer aquilo. E se ele está falando olhando para cá, é ali mesmo que ele quer atingir ou ele quer atingir do lado esquerdo? Ou ele quer atingir do lado direito? Essa questão é importante. Então, veja lá o Brasil Paralelo, ele traça um perfil de todos os ministros. Veja lá o pronunciamento do Zé Disseu, ele fala sobre alguns ministros, e é um absurdo o que ele fala, e um absurdo maior que eles tenham sido aprovados, indicados e aprovados. Então, vocês têm que se instruir, porque se houver essa instrução, se houver o conhecimento, as pessoas não serão enganadas. Então,
Hoje mesmo, eu podia ter feito esse vídeo na data do 7 de setembro, mas eu quis esperar para ver a repercussão. Eu vi algumas repercussões interessantes. Hoje mesmo eu vi o ministro Barroso, ele fazendo um pronunciamento, eu acho que saiu, acho que foi na internet, destilando toda a sua revolta com relação ao presidente da República, dizendo que está havendo um ataque às urnas eletrônicas para que, se ele perder, ele vai reclamar de que foi vítima de um golpe, algo mais ou menos assim. E que a confiança nas urnas eletrônicas que elegeu Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, o Fernando Collor, o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, a credibilidade das urnas. Bem, qual é a credibilidade que o povo tem no Poder Judiciário? Ela vai se refletir nas urnas. Então, para que a gente possa dirimir esse questionamento, é só procurar as pesquisas de opinião, que diz lá qual o grau de confiança que a população tem nas instituições, e vai ver se a instituição Poder Judiciário ela é destacada positivamente nessas pesquisas. Procura de 10 anos para cá. Pode procurar de 20 anos para cá. Vai na internet, tem. Como que eu vou acreditar na urna eletrônica se a pesquisa de opinião pública não dá credibilidade total ao Poder Judiciário? E aonde o Poder Judiciário não funciona corretamente, a democracia está ameaçada. O ministro Barroso tentou, na minha concepção, constranger o presidente da República quando exigiu que ele provasse que houve violação das urnas. E, segundo o ministro, ele não provou. A opinião pública acha que ele não provou ou que ele provou? A opinião pública acha que as urnas são violáveis ou são invioláveis? O certo é que o ministro, o TSE, não sei quem é o ordenador de despesa lá, veiculou uma propaganda dizendo que as urnas eletrônicas eram invioláveis. E todos nós sabemos que não são. Porque para ela ser violável, basta que um funcionário queira violá-la. Não é? Vai ser violado. O equipamento está lá, mas como o escrutínio não é público, o funcionário pode violá-la e depois ele desmancha, apaga os rastros, como foi feito nesse caso que eu vou citar. A Polícia Federal recebeu a comunicação do TSE que as urnas foram violáveis. Quando foi investigar, tomou conhecimento que os rastros foram apagados pelo próprio TSE. Aonde fica o grau de confiabilidade do povo numa instituição como essa? É como a polícia chegar no local de crime de homicídio e apagar as provas para que não se descubra quem foi o autor daquele homicídio. É a mesma coisa. E mais.
agora está veiculando uma propaganda onde diz que a urna é segura, é auditável e é transparente. E quem atesta isso? Uma senhora chamada Djamila Ribeiro. Bem, faça uma pesquisa quem é Djamila Ribeiro. E aí, ministro, o senhor vai ter a resposta do povo sobre o grau de confiabilidade do povo na urna eletrônica. O senhor não quer ouvir, mas o povo já disse que não confia na urna eletrônica. Olha o resultado da manifestação. Vamos prosseguir. Veja bem, vocês estão notando que eu sempre me refiro a uma ação que é coordenada. As células, elas não se atropelam, elas vão vencendo etapas, uma auxiliando a outra. Uma bate, a outra chega para cá para poder pegar o cadáver. Então, cada uma tem a sua função. Uma levanta, a outra bate. Numa linguagem mais esportiva. Então, mas é aleatório, é só por uma questão ideológica que eles estão convergindo nas ideias, convergindo nas ações, convergindo nos apoios mútuos. Será que isso é o acaso? Eu, analisando todo o cenário, acho que não. Acho que eles estão atendendo a um comando superior. Alguém que está acima, dando as ordens. E quem seria? Aí, conclusão minha, entendo que quem está acima de todos, coordenando todas essas ações, é o Partido Comunista Brasileiro, que já disseram que ele foi ligado à União Soviética, já foi ligado a Cuba e agora pode estar ligado à China. Mas, na verdade, na minha opinião, quem está dando as ordens, né, no anonimato, é o Partido Comunista Brasileiro. E dali, do partido, da célula cabeça, é de onde saem as diretrizes de ação. De lá ele dá as diretrizes de ação. Como vamos fazer, o que temos que fazer para atingir os objetivos A, B ou C. O objetivo que eles buscam, se vocês fizerem uma análise, vocês vão ver que as ações dessas células sempre estarão presentes um desses objetivos a ser atingido. Quer ver? Atingir a economia nacional. Vê quando eles bloqueiam ações que vão destravar emprego, bloqueiam ações que vão facilitar escoamento de cargas, não é? Eles estão objetivando atingir a economia nacional. Com isso, difundem a pobreza, endividam a classe média e a classe pobre, porque aí eles ficam refém do seu credor, e no caso é o Estado. Reduzem os postos de trabalho, mas para poder disfarçar, eles incham a máquina estatal. Aonde uma empresa privada precisa de uma pessoa, eles vão ter lá 10 pessoas para poder justificar que as pessoas não estão desempregadas. Só que elas, no futuro bem próximo, vão ficar desempregadas e passando fome, sem condições de subsistência. E aí vão ter que receber a ração do Estado. É o que acontece em alguns países socialistas que vocês têm conhecimento hoje, mas agora não estão tendo mais porque a internet foi cortada. A liberdade pessoal foi cortada e a liberdade de expressão também.
Porque lá no passado, em vez de eles brigarem pela liberdade, eles brigaram pelo prato de comida, como está sendo sugerido hoje por alguns órgãos de esquerda. Destruir a família, esgarçando o tecido social, extinguir a propriedade privada e, por último, levar o povo ao desespero, tornando-o amedrontado e inseguro. Mas tem mais. Cercear os direitos do povo brasileiro, implantando a odiosa censura, ameaçando e prendendo e intimidando para se iniciar a maioria dos patriotas brasileiros. E assim eles vão conseguir, com essa coação permanente, se não houver uma ação enérgica e eficaz, eles vão conseguir calar o povo brasileiro, empurrar a goela abaixo as coisas que eles desejam construir aqui no Brasil e, com certeza, vai tornar o povo brasileiro miserável. Hoje, também no modus operandi, podemos identificar claramente a ação coordenada de várias células que apontaram para o mesmo alvo. Então, células distintas estão apontando para o mesmo alvo. Isso é coincidência? Não. Isso é uma ação coordenada, ação de comando. Eles estão obedecendo ordem. Fazem isso, mas não divergem. Continuam apontando para o mesmo alvo e os pronunciamentos não têm discrepância. Vamos lá. A célula da mídia bateu forte na gigantesca manifestação do povo brasileiro, taxando-a de antidemocrática, é a narrativa que eles estão tentando emplacar, deixando transparecer que deveriam reivindicar comida, vacina, emprego. Veja bem, um pequeno grupo de militantes de esquerda, espalhado por diversos locais, postam mensagens afirmando, em síntese, que a manifestação verde e amarelo deveria pedir comida, vacina, emprego e outros que são veiculados. Então, questão da pandemia, estão atacando a questão do desemprego, questão da vacina, questão da fome. O cara lá do norte, o cara aqui do sul, é a mesma cantiga. E não desafinam. O que pediu a manifestação de esquerda em São Paulo? Essa que teve lá em São Paulo, que se contrapôs à manifestação verde e amarela. Ela pediu exatamente isso: emprego, vacina, com questão da pandemia, comida. Há uma convergência nessas reivindicações. Todas elas estão submetidas ao mesmo comando. Vocês vão pedir isso. É uma ação orquestrada, organizada. E não é isolada ou aleatoriamente. Mas o que mais me chamou a atenção, vejam os senhores, o que mais me chamou a atenção, assistam e prestem atenção no discurso do ministro Luiz Fux. O discurso dele foi um discurso político. E o que ele fez? Pediu as mesmas coisas. Fez coro com os demais, com a manifestação de São Paulo, com os pedidos da internet. Ele foi lá dizer que o presidente tinha que se preocupar com vacina,
em resumo, né? Vacina, alimentação, essas coisas. Nesse sentido foi o discurso dele. Eu não vejo isso como uma mera coincidência. Sinceramente, não vejo isso como uma mera coincidência. São atos graves que devem ser rechaçados pelo povo brasileiro. Agora, eu vou aqui estabelecer uma correlação mais profunda entre as células. Veja bem, elas se autoprotegem. Elas se autoprotegem. A célula STF mandou uma determinação para a célula Senado e ela atendeu prontamente. Mandou instaurar uma CPI com o objetivo definido de apurar o genocídio em razão das mortes ocorridas no Brasil. Dá a entender que somente no Brasil houveram mortes e que o Brasil, por mil, tem muito mais mortes que em outros países. E todos nós sabemos que isso é uma falácia, é uma narrativa. E que o governo está adotando as providências necessárias. Bem, não casualmente, a CPI, a comissão, foi formada por 7 membros, sendo o relator, o presidente e o vice-presidente, pessoas opositoras ferrenhas do presidente. Vejam as células se autoajudando. E aí entra a célula da mídia, que pega as informações, adapta aos seus interesses e divulga, com o fim de atingir o presidente da República e causar um dano moral. Olha as células como interagem entre elas. Isso tem comando. E o objetivo era presidente genocida, presidente homofóbico, presidente misógino e por aí afora. O presidente, em momento algum, processou qualquer um que tenha exercido o seu direito sagrado de expressão. Não precisa de eu falar, é só pesquisar. Não há. Muito bem. Vejam as células se organizando para atacar. Agora, a CPI não está dando em nada. Muito pelo contrário, está se virando contra os verdadeiros autores desses atos, que surrupiaram dinheiro, que compraram respiradores que nunca apareceram. A CPI já está mudando o rumo, que agora eles querem apurar uma provável corrupção. Querem, de qualquer forma, que essa narrativa agora emplaca. Entra a célula da mídia para dar o respaldo, para poder embotar, não é? A visão das pessoas e fazer com que eles esqueçam que a CPI era para apurar o genocídio. Como a flecha está começando a apontar para outros, eles estão já se autoajudando, devem estar recebendo uma orientação externa ou superior para que adote essas providências, para que não fiquem mal os membros das suas células. Muito bem. Olha como o inverso também acontece, como eles protegem.
presidente entrou com uma representação no Senado em face do ministro Alexandre de Moraes. Então, o presidente representou contra a célula STF, mesmo porque hoje o STF está todo comprometido, na minha modesta opinião, ante os inúmeros ilícitos que já foram acusados de praticar por diversos juristas de renome. E mesmo estudantes de direito já estão percebendo os atos, as violações às constituições que são divulgadas todos os dias e são criticadas por pessoas de renome na área do direito. E todos eles se autoprotegem, um protege o outro. Então, a partir do momento que o ministro, que é o presidente do STF, não adota providências para apurar os fatos denunciados, ele também está envolvido. E todos eles hoje, aí eu vou dar a minha conclusão, estão impedidos de proceder qualquer julgamento com relação ao presidente da República. Eles se tornaram inimigos ferrenhos, inimigos capitais, e todos eles estão empenhados em atingir mortalmente o presidente. Eu me refiro a atingir politicamente. Então, eles não têm como alegar que não são inimigos capitais do presidente. Eles são, e já discursaram nesse tom por diversas vezes. O que eles estão fazendo? Eles estão ficando de molho. E aqueles que não discursaram, apoiaram os que discursaram. Aqueles que não discursaram, referendaram decisões arbitrárias daqueles que estão na linha de frente. E se você é conivente com aquele ato, você está impedido tão quanto aquele que o praticou. Essa situação, ela está se agravando. E eu vou mostrar a vocês como ela está se agravando. A coisa está saindo de controle. Então, ele representou o presidente do Senado, aí segundo informações na internet, das pessoas que já falaram sobre o assunto, ele tem muitos interesses no STF. E ele, de plano, mandou arquivar. Pode estar certo formalmente, materialmente, isso tem que ser analisado, porque eu não conheço os autos. Teria que ter os autos na mão para dizer. Mas uma coisa é certa, eu acho que o Procurador-Geral de Justiça deveria ter sido ouvido antes de tomar esta decisão de arquivar, porque ele é o dominus litis. Tá certo? Então, isso tudo tem que ser observado. Aí, a célula do Senado agora protegendo a célula do STF. Essa ação não pode ser aleatória. E os discursos são bonitos para preservar a harmonia dos poderes. A harmonia dos poderes, ela só é ameaçada quando um poder invade a competência do outro. Aí a desarmonia foi instalada e houve violação ao texto constitucional. Isso já aconteceu na atual administração? Vocês podem responder. Em contrapartida, a célula OAB, para justificar uma ação da célula STF, faz uma petição contra o presidente da República, que é recepcionada para fustigar o presidente. Então, isso é mais uma ação coordenada de uma célula ajudando a outra para atacar o presidente da República. Se vocês observarem, vocês vão ver, vocês podem perceber que o presidente hoje, ele está sozinho, guerreando de peito aberto contra os demais poderes. Não só os poderes da República, como instituições de fora, que também têm um poder
extremamente extremo, como é o caso da OAB, como é o caso do CRM. As células, elas interagem, combinam, e seus membros, aqueles que eu falei que têm a ideologia voltada para a esquerda, eles conversam entre eles. Conversam sigilosamente, secretamente. Além de praticar atos arbitrários à luz do dia, também eles praticam atos escusos na calada da noite. Né? Eu vou exemplificar. Havia um ambiente favorável à aprovação do voto com escrutínio público. Esse movimento era visível, tanto na comissão, que era da CCJ, quanto no Congresso Nacional. O ministro do TSE, o presidente do TSE, não sabe por que não queria e não quer o voto transparente. Ele quer que a apuração seja feita lá, dentro do TSE. Ele reuniu os líderes dos partidos, os chamou lá no TSE, eles foram. Para você ver que eles atendem comando. Eles não tinham obrigação de ir. E nem o ministro tinha que estar tratando desse assunto. Não é competência dele. Está fora da jurisdição dele. E o que eles falaram? Ninguém sabe. Se houve ameaça, se houve propósito de suborno, ninguém sabe. Sabe-se de uma coisa, que eles dali saíram, já alteraram a composição da comissão, da CCJ, e o projeto já foi derrotado na CCJ. Quando chegou na Câmara, ele foi derrotado. Isso é republicano? Essa ação foi republicana? Essa ação não teve um comando superior? A célula do Ministério Público, e aí eu faço aqui um adendo, que o PGR recentemente sofreu uma pressão enorme dos subprocuradores da PGR. Ele sofreu essa pressão. Isso foi divulgado na mídia. E ele foi chamado no STF. A mesma coisa que Moro fez com o Dallagnol. Eles conversaram. O azar do Moro com o Dallagnol é que isso foi gravado e foi divulgado. Qual a diferença que o procurador-geral fez no caso de STF, como parte do processo, que o procurador é parte do processo, a outra parte é o advogado de defesa? E o que eles foram tratar lá que ninguém pode saber? Se o processo é público, então eles não foram tratar de processo. Foram tratar de algum arranjo, de alguma coisa que não pode ser colocada à luz do sol em cima. E aí, eles anulam os processos porque o juiz fez a mesma coisa que eles fazem. Certo? Ou o que eles fizeram, no caso aqui do PGR.
Em muitas ocasiões, ministros já foram acusados na mídia por juristas de renome de estar praticando atos que não são, que são defesos pela Constituição. Por que o Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral, não adota providência? Por quê? Porque é uma célula protegendo a outra? Pode ser resultado desse tipo de reunião? Pode ter havido outras? Muito bem. Veja bem que a recondução do ministro do PGR ao cargo de Procurador-Geral não teve nenhuma dificuldade para se encontrar espaço na agenda para sabatiná-lo e ele ser aprovado. O que não está acontecendo com o doutor André Mendonça, que foi indicado pelo presidente da República. Será por quê? Porque será que eles já conhecem a conduta favorável do atual PGR? O fato é que as coisas estão nebulosas. Muitas outras situações vocês devem conhecer, que ilustram melhor isso que eu aqui estou falando, porque eu não conheço com amplitude tudo, mas é alguma coisa que eu vejo na mídia, vejo na internet, e eu trago aqui para discussão. Veja bem, o ministro Barroso, nesse discurso que ele fez lá no TSE hoje, altamente agressivo, a pessoa do presidente, isso na minha opinião, e agrediu sobremaneira a inteligência do povo brasileiro. Eu já falei sobre isso, veio a pesquisa da opinião pública, o grau de confiança que o povo tem no Poder Judiciário. E agora, se você fizer essa pergunta com relação ao STF, a rejeição vai ser muito maior. Quando ele fala na segurança da urna eletrônica, isso desacredita o seu discurso. Então ele fez um discurso político com o fim de agredir a inteligência do povo brasileiro. A gente não pode mais desconhecer esses assuntos, nós temos que nos informar para podermos, em 2022, votarmos com convicção, com certeza. O Brasil precisa de nós, o Brasil é muito maior do que essas pessoas passam. Nós vimos hoje um discurso do presidente dizendo que vai banir o comunismo do Brasil. Se nós virmos o que o comunismo fez nessas nações aí afora, a gente jamais aceitaria um partido comunista no Brasil. E se você vê, o STF foi que garantiu a permanência do Partido Comunista do Brasil, aqui no Brasil, como um partido político. Ora, o que é um ato antidemocrático? É um partido comunista. O Partido Comunista é um ato extremamente antidemocrático. Alguém já viu democracia em algum país cujo regime político é o regime comunista?
Bom, eu quero dizer aqui uma coisa muito séria. A confiança no Poder Judiciário é ruim, no STF está pior e no TSE está pior ainda. O povo brasileiro não acredita mais nas pessoas que estão à frente desses órgãos, não nos órgãos, nas pessoas. E a esquerda está tentando desesperadamente derrubar o presidente. Ela não está encontrando respaldo, como eu disse, o presidente está saindo vitorioso naqueles embates com as células, como eu demonstrei. E ela só tem um jeito, é a eleição de 2022. Eu aqui quero dizer, nós tivemos uma das maiores corrupções que pode existir na face da terra. Ela aconteceu aqui no Brasil. E nós temos ciência disso, presenciamos isso. E em 2022, na minha avaliação, na minha concepção, se não tivermos transparência na apuração dos votos, nós teremos a maior fraude eleitoral da história do Brasil. Escrevam o que eu estou aqui profetizando. Se não tivermos transparência na apuração dos votos, não puder ser auditado o voto, não puder ser escrutinado o voto, nós teremos a maior corrupção, a maior fraude eleitoral da história do Brasil. E aqui o povo brasileiro, no dia 7, a população verde e amarela, patriótica, cristã, em sua grande maioria, conservadora, foi às ruas e lá ela deu o seu novo grito da independência. E esse grito ficou assim: laços fora, soldados. O comunismo quer nos escravizar. Muito obrigado a todos.